Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um FIIs News. Aqui a gente traz as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo nos relatórios de gestão de maio de 2025. Foca em alguns fundos importantes, né? VGHF11 e RBRF11. Vamos tentar entender os movimentos, os resultados. Exato. Ver o que os gestores fizeram, né? E o que isso significa. Isso, então começando com o VGHF11, o Valor Ahead Fund. Maio fechou com 103% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo. Bastante coisa. Sim, 103%. Isso dá 1,45 bilhão. E o interessante é que está distribuído em 156 ativos diferentes, bem pulverizado. Uau, 156. E a distribuição de rendimentos, como ficou em maio? Distribuíram 0,09 por cota referente a maio. Isso dá, olha, uma rentabilidade líquida anualizada de 13,4% sobre a cota patrimonial de abril. E se olhar o acumulado de 12 meses, são 1,07 por cota. 13,4% anualizado, interessante. E o patrimônio líquido em si, a cota patrimonial, teve variação? Teve sim uma variação positiva. Pequena, 0,01 por cota. Isso veio principalmente do ajuste positivo na marcação a mercado da carteira de FIIs. Ah, a marcação acompanhando a alta do IFIX no mês, certo? Exatamente. O IFIX subiu um pouco em maio e isso puxou o valor dos FIIs na carteira do VGHF para cima. É um ganho no papel, né? Valoriza o patrimônio. Entendi. Além disso, eles mexeram na carteira. Alguma movimentação importante? Mexeram, sim. Eles reforçaram o que chamam de carteira valor. Colocaram ali 6,3 milhões líquidos, principalmente em SPS, aquelas sociedades de propósito específico, e, por outro lado, diminuíram um pouco a carteira renda, em 1,7 milhão líquido. Venderam alguns CRIs e cotas de outros FIIs. Gestão ativa, né? Típico de um hedge fund. Sim, é a proposta deles. E você mencionou que na carteira de FIIs eles têm MCCI11. É uma posição relevante. Olha, em maio era bem pequena, coisa de 0,33% do patrimônio líquido. É mais um exemplo da diversificação deles, né? Investir em outros FIIs também faz parte da estratégia. Faz sentido para diversificar ainda mais. Mas nem tudo são notícias positivas, né? Tinha aquela questão da inadimplência. Como tá isso? Continua sendo um ponto de atenção. Os CRIs Celina, aqueles ligados a hotéis, continuam inadimplentes. Estão marcados a zero na carteira desde fevereiro. As negociações para tentar resolver isso continuam, mas assim, sem prazo definido ainda. E a venda dos terrenos do CRI Guaicuros também segue pendente. São pontos para ficar de olho, embora o impacto seja diluído naquela carteira enorme de 156 ativos. Certo. E o fundo é grande, né? Quase 400 mil cotistas. Liquidez boa também. Sim, liquidez diária de 2,7 milhões em média. Ok. Bom, então VGHF11 com essa gestão ativa, diversificação alta e essas pendências para monitorar. Vamos mudar para o RBRF11, o RBR Alpha Multiestratégia. Vamos lá. Em maio, o RBRF11 anunciou 0,06 por cota. Qual foi a história do mês para eles? Então, o RBRF11 aproveitou a alta do IFIX em maio de uma forma diferente. Eles usaram um cenário para recompor o caixa. Aumentaram a posição de liquidez, sabe? Saiu de 7,3% para 10,9% do patrimônio. Ah, interessante. E como fizeram isso? Venderam posições? Exato. Venderam cerca de 40 milhões em cotas de outros FIIs, tanto FIIs de escritórios quanto de crédito. E o ponto-chave aqui, que achei bem interessante, foi que o resultado contábil negativo dessas vendas, ele foi absorvido pelas reservas que o fundo tinha. Usaram as reservas para não impactar o dividendo distribuído. Um dividendo yield anualizado de 10,6% sobre a cota de mercado no fim do mês. Uma gestão de resultado interessante, mas e agora? Com esse caixa maior, qual é o plano? O foco, segundo a gestão, é usar esse caixa para melhorar a relação risco-retorno da carteira e, principalmente, aumentar o FFO. O Funds from Operations, a geração de caixa operacional. Exatamente. Eles estão de olho em oportunidades tanto no mercado secundário, na bolsa mesmo, quanto em negociações off-market,
fora da bolsa, buscando ativos premium, operações de crédito que eles consideram boas e até operações mezanino, que são um pouco mais complexas, mas com potencial de retorno maior. E já começaram a usar esse caixa? Sim, logo no início de junho, já alocaram 10 milhões num CRI logístico. Um CRI que rende IPCA mais 11,90%. Uma taxa bem atrativa, né? Com certeza. E a performance do RBRF11? Tem aquela questão do desconto da cota no mercado em relação ao valor patrimonial, né? Pois é, essa é uma discussão importante para o RBRF11. Se você olhar o histórico desde 2017, o retorno total dele, somando valorização da cota patrimonial mais os dividendos, superou o IFIX em mais de 21%. Só que a cota no mercado fechou maio a R$ 7,09 e o valor patrimonial por cota era R$ 8,59. É um desconto considerável. Quase 18% de desconto. E qual a explicação para isso? A leitura da própria gestão, e que faz sentido para mim também, é que talvez o mercado esteja muito focado no dividendo de curto prazo, no yield mensal, e acaba não colocando no preço todo o valor dos ativos que o fundo tem na carteira, nem o potencial de ganho de capital a longo prazo. É o dilema entre renda imediata e valorização patrimonial. Entendi. Foco excessivo no yield pode gerar essas distorções. Bem interessante acompanhar como isso evolui. Bom, acho que cobrimos bem os destaques de maio para VJHF11 e RBRF11. Agradecemos pela audiência. Se gostou, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Deixe também o seu comentário. Qual notícia deste episódio mais te impactou? Qual fundo você acompanha mais de perto? Lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify e agora também no TikTok. Procure por FIIs News. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Yeah, so